claro, da Série A também. O Cruzeirão ganhou do Vitória, já falaremos. Também levantou o dedinho e falou: estou na briga pelo título, é ou não é? É o Tom Serra, meu... É isso mesmo, Cruzeiro na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ó, tá feliz aí com a campanha do Cruzeiro brasileiro, ó. A gente vem de 3 anos de Série B, você pensa... agora dá pra sonhar alto, né? Dá pra pensar no título, dá pra pensar no título da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Estamos vivos nas duas competições, quem diria, hein? 3 anos de Série B e a gente vive essa fase agora fantástica, né? E tem torcedor que fica triste porque talvez não vai ser esse ano um título brasileiro. Fica triste porque pegou só uma vaga na Libertadores. Que isso, eu tô feliz demais. Pelo que a gente passou, né? Chegar onde a gente tá chegando agora é fantástico. Quem concorda comigo, vai deixar o like nesse conteúdo aqui, vai clicar no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar, tá certo? Esse conteúdo e compartilhar esse conteúdo para geral. Eu sou Jonathan Souza, canal Cruzeiro até morrer, e vamos chegar aqui com a repercussão dessa vitória do Cruzeiro 3-1 em cima do Vitória. O pessoal aí da ESPN vai trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora. Beleza? Like, comentário, hype o vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e vamos nessa. Simbora! Vamos nessa então, partiu o Mineirão, as informações da vitória do Cabuloso com a repórter Nath Andrade. Cruzeiro 3, Vitória 1. Placar para não deixar dúvidas e espantar de vez a sina de perder pontos para os times que estão na parte de baixo da tabela. O primeiro lance de perigo veio com o Vitória, logo no início do jogo, mas a tentativa de gol relâmpago parou nas mãos do goleiro Cássio. E se de um lado o arqueiro salvou, pelo outro ele foi o algoz. Thiago Couto cometeu pênalti na tentativa de parar Caio Jorge. E o atacante chamou a responsabilidade e afastou a história de que não sabe cobrar pênalti, quebrando um jejum de 7 jogos sem marcar no Brasileirão. 1-0 para o Cruzeiro, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. E quando o homem está inspirado, esquece. Caio Jorge recebeu de Kaique e ampliou para a Raposa. O Inê Oliveira marcou de cabeça e diminuiu para o Vitória, que crescia no jogo. Mas Arroio fechou a fatura ainda no primeiro tempo, fazendo o primeiro dele com a camisa azul estrelada. Na segunda etapa, Aiton chegou a marcar para o Vitória, mas o gol foi anulado por falta de Renzo em João Marcelo. O jogo seguiu sem polêmicas e no último lance, Gabigol ainda tentou ampliar para os donos da casa, mas Thiago Couto frustrou os planos do atacante com uma bela quase, defesa. Né? Quase gol do Gabigol. Traz de volta a confiança, é o que eu estava precisando. Você fica um tempo sem marcar, realmente você fica um pouco ali indeciso em algumas jogadas, fica um pouco de receio, mas hoje não foi diferente. Os gols apareceram, voltei a atuar bem, isso foi o mais importante. Em relação àquilo que eu falei no último jogo, primeiro, dei a cara para defender os interesses do clube, não é? Sabermos que não estamos distraídos e alguém tem que chamar a atenção, e eu tomei esse papel. Tomei esse papel de uma forma educada, como é a minha maneira de ser. Fico muito triste de algumas pessoas utilizarem isso para entre linhas e eu falar mal de qualquer coisa que seja do Brasil, porque eu estou aqui porque quero, ninguém me obrigou. Já vos disse centenas de vezes, o Brasil é um país apaixonante, tem um futebol apaixonante. Se chama a atenção que algumas coisas podemos melhorar para sermos melhores, sinceramente algumas pessoas não perceberam isso. Fico com pena não perceberem isso, porque o que eu quero é valorizar cada vez mais o futebol do Brasil. Em relação ao meu desabafo que eu tive, eu vou-vos dizer, o futuro a Deus pertence e não é importante pensarmos no futuro, nem do treinador, nem do jogador A, nem do jogador B, quando temos pela frente uma Libertadores, 7 jogos para terminar a época, onde podemos concretizar um grande objetivo que é a Libertadores, depois chegar o mais
à frente possível. Agora, o Cruzeiro segue de olho em Palmeiras e Flamengo, que ainda não jogaram nessa rodada. E já treina amanhã, no domingo, para enfrentar o Grêmio na quarta-feira. Já o Vitória recebe o Inter no mesmo dia e segue na luta contra o rebaixamento. Obrigado, Nath. Então a gente viu ele falando, o Leonardo Jardim, 7 jogos para terminar a época. Que é como eles dizem, temporada em Portugal. Eu gosto desse termo, a época. O craque da temporada, 37 jogos. O terceiro do Cruzeiro que mais jogou. Fez 22 gols. É o artilheiro. 7 assistências. Este é Caio Jorge, segundo garçom da Raposa. 8 vitórias garantidas com gol ou assistência dele, é o primeiro nesse item. Também finalizações certas, 45. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro agora com esses 2 gols marcados antes dos 23 minutos. 17 gols para o garoto de 23 anos que não marcava. A gente fala em jejum, né? Mas só 6 jogos. Caio Jorge é muita coisa, né? Sim, os 2 gols contra o Atlético que classificaram o Cruzeiro. Infelizmente, pra cara. semifinal da Copa do Brasil. Infelizmente é muita coisa, porque o cara vinha marcando todo jogo. E aí você fica 6 jogos sem marcar, realmente faz uma diferença. Mas não é tanto assim. Eu já vi jogador ficar 2, 3, 4 meses, 5 meses sem marcar, né? E ainda continuar de titular, né? E pro Caio Jorge, 6 jogos, o torcedor já tava sentindo falta. Chegou a 17 gols, né? E é o artilheiro do Campeonato Brasileiro aí. Isolado. Marcou e conseguiu aí quebrar esse jejum que, como você falou, né? É importante para ele. Tinha voltado da data FIFA, tinha aquela questão da lesão e não foi para o último, inclusive. Foi um Cruzeiro que conseguiu colocar em prática o que se esperava dele contra um Vitória. O nosso Júnior usou o adjetivo avassalador. E faz muito sentido porque o Cruzeiro ele começou de uma maneira bem intensa contra um adversário que jogou com 3 zagueiros, 2 laterais presos. Era o que o Jair Ventura colocaria em campo para enfrentar um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras, que tem essa intensidade para começar o jogo, e o Flamengo também para enfrentar adversários assim, o Cruzeiro também tem. Eu estou falando dos postulantes ao título, né, dos times que estão brigando pelo título, e o Cruzeiro começou dessa forma. Né? Teve o pênalti logo no início, né, que acabou condicionando o jogo. O Caio Jorge é um jogador que tem essa facilidade, né, de jogar pelos 2 lados do campo, se movimentar lateralmente, de fazer essa diagonal curta, conseguiu o pênalti e bateu muito bem. O Cruzeiro começou com esses desfalques, né, Edu? Acho que o sistema defensivo bem modificado era uma questão para se observar, principalmente na saída de bola, mas os 2 zagueiros foram muito bem. Sem o Wanderson, né, com o Christian Julado Arroio tendo a oportunidade de ser o cara do 1 contra 1, isso facilitou também o jogo da equipe do Cruzeiro do meio para frente. O Matheus Pereira com um pouco mais de liberdade para encostar no Caio Jorge, e era necessário que isso acontecesse porque o Vitória, com 3 zagueiros, oferecia poucos espaços, mas a partir do momento em que o Vitória sofreu o primeiro gol e precisou sair um pouco mais, subir um pouco mais suas linhas de marcação, ofereceu espaços para o Cruzeiro fazer o seu jogo, que costuma fazer muito bem, que não é só o time de construção com a posse da bola, é um time vertical também. E encontra o Caio Jorge, que ataca muito bem esse espaço para fazer o gol. E é inteligente no lance para se projetar, para não ficar impedimento, né? Mas a gente vê ali, a linha tem o quê? 5 centímetros, talvez. Tanto que o assistente hesitou, né? Depois acabou marcando impedimento, que foi revisado. Mas o Vitória tentou reagir no jogo, foi um time que, claro, pela necessidade do resultado, precisava sair para o jogo. A gente sabe que, nesse momento, o Vitória, mesmo jogando fora de casa, contra um dos líderes do campeonato, não dá para pensar no empate. Poderia até ter sido um bom resultado, mas o empate manteria o Vitória na zona de rebaixamento. Sair para o jogo é também correr o risco. E correr o risco contra um Cruzeiro que gosta muito de atacar espaços, aí acaba sendo letal. Foi um Cruzeiro realmente avassalador, principalmente no primeiro tempo, e foi um Cruzeiro que levantou a mão. Né? Levantou a mão e disse, estou aqui. Flamengo, Palmeiras, se vocês vacilarem, eu levo esse título. E é o que tá acontecendo. O Cruzeiro ainda não está longe da disputa pelo título. E o Vitória mostrou futebol suficiente para mostrar que pode escapar da zona do rebaixamento? Eu acho que eu até já citei aqui algumas vezes que, para mim, dos 4 que estão na zona de rebaixamento, o Sport, né, já virtualmente rebaixado, é o que
mostra mais forças para sair dessa situação. Fortaleza melhorou também, isso é fato, mas eu acho que o Vitória está um passo à frente. Só que enfrentar o Cruzeiro fora de casa, com a necessidade de pontuar e com um adversário que está dedicado à disputa pelo título brasileiro, acaba sendo um fator bem complicador para um Vitória com fragilidades, principalmente, Edu, quando você não tem no banco de reservas um elenco suficiente para transformar o jogo, que o Cruzeiro tem mesmo com os desfalques. O Gabriel entrou bem, por exemplo. Né? Você tem a volta do Wallace, que nos últimos jogos tem sido utilizado poucos minutos, mas é mais uma opção, né? Até pensando que o Cruzeiro tem Copa do Brasil. Você tem o Arroio, que entrou muito bem, né, nessa equipe, sem o Wanderson, é um jogador, o Wanderson e o Christian fizeram boas duplas, né, de pontas, principalmente na primeira metade do campeonato, mas o Leonardo Jardim ganhou opções de 1 contra 1, Sinisterra, né, e o próprio Arroio, para fazer o time jogar de uma maneira diferente. A dupla de zaga não foi a titular, conseguiu ser consistente, até no jogo aéreo defensivo, que é uma preocupação do Cruzeiro nessa temporada. É um elenco que talvez não tenha a profundidade dos seus concorrentes na disputa pelo título, mas é um elenco suficientemente forte para disputar até o final. Seguimos com mais um jogo desta rodada. É isso aí, tá aí as opiniões do pessoal da ESPN em cima desse cabuloso, né? Como foi falado. Uma pena que o Flamengo venceu a sua partida, né? Uma pena que acabou conseguindo a vitória, né? 3-0 em cima do Sport. O Flamengo ontem, né, venceu a sua partida por 3-0. Ontem vence a partida por 3-0. E a gente acompanhando, né? Hoje tem Palmeiras. Vamos dizer que o Palmeiras consiga empatar ou perder. Quem sabe? Pode acontecer contra o Juventude e tal, jogando lá no Rio Grande do Sul e por aí vai. Pode acontecer, em Caxias, né? Pode acontecer de que o Juventude tire pontos do Palmeiras. Por que não? Né? Tudo é possível. E aí o Cruzeiro também continua dessa caminhada. O sonho ainda continua. Continua o sonho, 7 jogos ainda para acontecer, claro. O Palmeiras ainda tem um jogo para fazer amanhã, tem um jogo a menos, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas tudo é possível. Gostaria da opinião de vocês, usa o espaço para comentários aqui para você opinar, deixa o like aqui para ajudar a gente, clica no botãozinho de hypar que vai estar ajudando demais o nosso trabalho aqui. Obrigado mais uma vez se você que acompanhou mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Tamo junto, até uma próxima, valeu!